Meus irmãos, a todos bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Bem-vindos mais uma vez a este momento. Queria convidá-los a estar em pé, por favor, nesse início. E pensar num texto que está em Salmos 34, 7. Salmos 34, 7. Essa é uma comunicação real de Deus para o seu povo. Embora espiritual, muito verdadeira. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Glória a Deus. Queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração inicial. Deus, é uma alegria poder estar diante de Ti mais uma vez. Nós iremos cantar canções ao Teu nome e na esperança de que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa glorificação. Por isso, nós clamamos pelo sangue precioso de Jesus sobre a nossa vida, para que o mesmo, Deus, esteja agora perdoando as nossas falhas. Que o Senhor possa, através do sangue do Teu Filho, nos aceitar diante do Teu altar, pois iremos adorar o Teu nome aqui nesta manhã de sexta-feira. Esperamos que o Senhor esteja presente, Deus, marcando os nossos corações com a Tua presença. Nós pedimos a Tua bênção e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Tome sua assento, fique à vontade. Você que crê que tem anjos de Deus neste lugar, guardando a tua vida, você vai cantar com a gente. Aleluia. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abre seu coração e comece a louvar. Sinta o povo do céu que derrama na paz, e o anjo já vem com a resposta nas mãos. Vem, anjos voando neste lugar, no meio do
Aplauda o Senhor bem forte, pastor Thiago, ministrando a palavra de Deus. Bom dia. Paz, graça e livramento da parte do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, no nome de Jesus, amém? Eu gosto muito da teologia dessa canção. Essa última canção que nós cantamos é muito especial, porque ela começa tratando de gratidão, quando a gente agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Depois ela trata de fé, né? Porque a gente agradece por tudo que Ele vai fazer, e agradecer antes da bênção chegar é fé. E depois ela termina dizendo sobre algo que é o mais importante da nossa vida. Quando você achar que não tem nada para agradecer ao Senhor, que não está acontecendo bênção nenhuma na sua vida, que não está acontecendo nada de bom, agradeça porque Jesus morreu em seu lugar. Olha que coisa. Agradeça porque você tem condições de ter os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Agradeça porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Agradeça porque quando Jesus voltar, ou quando você partir, você vai partir dessa para uma melhor e vai morar na glória celestial com o Papai do céu. Olha que bênção, né? É o que diz a teologia dessa canção, que você possa guardar isso na sua mente e no seu coração. Não esquecer jamais, quando você achar que não tem nada para agradecer, agradeça por Jesus, pelo que Ele fez e por quem Ele é. Amém? Quero compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus nessa manhã, que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. 1 Pedro 5, de 2 a 4, diz assim a palavra de Deus: Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pai Santo, essa é a Tua palavra. Complete-a nos nossos corações através da pessoa do Teu Santo Espírito que aqui está nessa manhã, para que tenhamos um entendimento claro da Tua vontade, do Teu querer para nós, em nome de Jesus. Amém. Pedro aqui faz uma analogia, e essa analogia, acredito eu, que é a analogia que Deus mais gosta de usar na Bíblia, fazendo referência a Ele, fazendo referência a nós,
Que analogia é essa? Quando ele se autodenomina o supremo pastor, o bom pastor, e nos chama de rebanho, nos chama de ovelhas, nos chama por aqueles que serão pastoreados por ele. E é lindo a gente observar isso na palavra de Deus. Eu sei que há algum tempo atrás estive com vocês aqui falando sobre o Salmo 23, que é uma expressão clara desse desejo do coração de Deus de ser o bom pastor que não deixa nada faltar, o bom pastor que está conosco em todos os momentos, inclusive no vale da sombra da morte. Então isso é muito especial a gente pensar, a gente lembrar e a gente entender. Mas a gente também precisa lembrar e entender que Deus institui, que Deus chama, que Deus convoca homens para auxiliá-lo, para ajudá-lo no cuidado desse rebanho que ele deixou aqui na terra, no cuidado de cada um de nós. A palavra de Deus vai dizer através do profeta Jeremias que esses homens são chamados, convocados, escolhidos, separados por Deus desde que eles estão no ventre de sua mãe. São homens que receberam do Senhor uma vocação, são homens que receberam do Senhor um chamado para ajudá-lo no pastoreio do seu rebanho aqui na terra. Às vezes a gente fica meio sem entender, porque a gente não está muito acostumado com um rebanho de ovelhas, né? Não é muito comum na nossa região, mas em algum momento você ouviu falar disso. Em algum momento você ouviu falar de que existem homens responsáveis por cuidar de ovelhas. E a ovelha é um animal espetacular. A ovelha é um animal que concede para nós leite bom, concede para nós a lã. Inclusive, muitas das roupas que nós estamos usando aqui foram confeccionadas através da lã que produziu a ovelha. E a ovelha também produz carne boa, não é? Então é um animal que é totalmente aproveitável durante toda a sua vida e no final dela também. E é exatamente assim que Deus olha para nós. Ele quer que nós sejamos ovelhas produtivas. Ele quer que nós sejamos ovelhas que glorificam o nome dEle. Ele quer que nós sejamos ovelhas que possam dar a Ele aquilo que é necessário para que o nome dEle seja exaltado de todas as formas, de todas as maneiras e em todos os lugares. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos de cuidado. Nós também precisamos de pastoreio, nós precisamos de proteção. E são 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, de forma muito especial e bem simples, para que você possa entender a responsabilidade desse pastor terreno que é chamado por Deus para cuidar da gente. Desse pastor terreno que é convocado pelo Senhor para auxiliar o Senhor no cuidado conosco, com cada um de nós. Porque a ovelha também, em alguns momentos, é rebelde. A ovelha, em alguns momentos, foge do aprisco. A ovelha, em alguns momentos, precisa ser trazida de volta. E a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 10, que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus vai contar uma outra parábola dizendo que haviam 100 ovelhas no seu rebanho, mas uma delas fugiu, uma delas se afastou do aprisco, uma delas pulou a cerca. E o texto sagrado vai dizer que o pastor, que é ele, o Jesus, o bom pastor, deixa as 99 guardadinhas no aprisco e sai em busca da ovelha perdida. E ele não para de buscá-la enquanto ele não encontra. E o texto sagrado ainda vai dizer que o bom pastor se alegra mais quando ele encontra a ovelha perdida do que com as 99 que ficaram. Então eu não sei se de repente você aqui nessa manhã é uma ovelha perdida do aprisco do Senhor, que por algum motivo durante a sua vida abandonou o aprisco, virou as costas para o bom pastor. O fato é, Jesus, o bom pastor, não parou de buscar por você. Ele não desistiu de estar à sua procura. Ele está com o seu cajado preparado para poder trazer você de volta, para poder dizer para você que ele está muito feliz por saber que você decidiu retornar ao aprisco dele. Então preste atenção, o pastor terreno tem algumas responsabilidades, e a primeira delas é cuidar do rebanho. Talvez você não saiba, mas a ovelha é um dos animais mais bobos, mais carentes, mais assim, que precisam de cuidado que você possa imaginar. Quem aqui tem um cachorro em casa? Levanta a mão. Ok.
Todo mundo sabe aqui, né? A bolinha está por aí, tem os cachorrinhos daqui. Se o cachorro machucar a patinha, ele vai parar? Sim ou não? Não vai. Ele vai brincar com você, ele vai levantar a patinha machucada, ele vai continuar pulando, ele vai continuar correndo, né? Outro dia eu vi um vídeo de um cachorro que precisou amputar 2 patas e ele corria com só 2. Não para, corria, pulava, tinha só 2 patas, é como se tivesse 4. Normal. Uma ovelha não. Uma ovelha, se ela machucar uma pata, ela vai se deitar. E se o pastor não cuidar daquela ferida, se o pastor não der comida na boca dela, não der água na boca dela, ela vai definhar até morrer. É um animal totalmente dependente. É um animal que precisa de cuidados o tempo todo. Se você não mostrar para a ovelha onde encontrar comida, ela não vai procurar sozinha. Se você não mostrar para a ovelha onde encontrar água, ela não vai encontrar sozinha. Exatamente como a gente, né? Nós muitas vezes carecemos desse tipo de cuidado, porque somos carentes do cuidado do Senhor todos os dias. Somos carentes da mão do Senhor sobre a nossa vida, nos dando direção, mostrando onde há alimento, onde há água, onde a gente possa satisfazer a nossa fome, satisfazer a nossa sede. Ele cuida de nós em cada aspecto da nossa vida, e a gente sabe disso. Há uma canção linda que trata disso: Deus cuida de mim. Você já deve ter ouvido em algum momento, e Ele cuida mesmo, como um bom pastor que vai estar com você por onde você andar. O bom pastor que vai cuidar de você nos momentos de aflição, de angústia, de tristeza, de dor, como diz o Salmo 23, nos momentos em que você estiver passando pelo vale da sombra da morte. E aí vem a segunda atribuição desse pastor que Deus chama para ajudá-lo no cuidado conosco. Sabe qual é? A proteção. O pastor cuida e o pastor protege. Você já deve ter ouvido falar de Davi. Davi, antes de ser rei de Israel, e foi o rei mais importante que Israel já teve, tão importante que o símbolo dele, a estrela de Davi, está na bandeira de Israel até hoje. Davi foi o rei mais importante que Israel já teve. Só que antes de ser rei, Davi era pastor de ovelhas. E a história bíblica conta que em determinado momento o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, e o pai dele, Jessé, manda ele até o fronte de guerra para saber como estavam os seus irmãos, levar mantimentos para os seus irmãos. E quando ele chega, o texto sagrado afirma que ele chega exatamente no momento em que o gigante Golias está desafiando o povo de Deus, fazendo chacota com o povo de Deus. E o povo amedrontado, ninguém queria enfrentar Golias, e Davi, um garoto, que na época devia ter mais ou menos 16, 17 anos, diz ao rei Saul: eu vou enfrentar esse incircunciso filisteu. Eu imagino que quando ele disse isso, todo mundo caiu na gargalhada, porque como um garoto, um pastor de ovelhas, ia enfrentar um gigante. E aí então Davi diz o seguinte a Saul: olha, eu tenho a responsabilidade de cuidar do rebanho do meu pai, e eu já protegi o rebanho do meu pai, e eu já matei urso, e eu já matei leão para proteger o rebanho do meu pai. E eu sou servo do Deus vivo. Esse filisteu não pode contra mim. E todos nós conhecemos o final da história. Saul empresta a sua armadura para Davi. Davi não consegue nem andar porque não foi feita para ele. E ele vai com a força do braço do Senhor, e com uma funda, uma tiradeira, ele derrota o gigante Golias. Mas é importante a gente entender isso, porque a todo momento nós estamos enfrentando perigo. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Se nós somos ovelha, qual que é a comida do leão? Deu para entender? É exatamente assim que funciona. O diabo, segundo Jesus, quando ele se autodenomina bom pastor, em João capítulo 10, no versículo 10, ele vai dizer que ele é ladrão e que vem senão para roubar, matar e destruir. Então, se o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor procurando formas para nos devorar, para nos matar, para nos destruir, nós precisamos de alguém que precisa nos conceder essa proteção, que só nele nós vamos ter. E é importante que você considere isso.
Todos nós carecemos da proteção que vem da parte do Senhor. Porque, saiba de uma coisa, ovelha, longe do aprisco, fica vulnerável à fome do leão. Terceira e última coisa, o pastor cuida, o pastor protege e o pastor alimenta. É lindo o Salmo 23, quando nós olhamos a responsabilidade do bom pastor que conduz as ovelhas a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Preste atenção numa coisa, você não é uma ovelha de verdade, é uma analogia da palavra de Deus. E é claro que eu e você não vamos comer grama, mas existe um alimento que nós carecemos todos os dias, e esse alimento é a palavra de Deus. E não é qualquer pessoa que pode alimentar você através disso aqui. Para que você seja bem alimentado através da palavra de Deus, quem te alimenta precisa conhecer da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, quando Paulo exorta a Timóteo, porque Timóteo se tornaria pastor da igreja de Éfeso, Paulo diz assim: você precisa ser alguém que maneja bem a palavra da verdade, para que você possa instruir aqueles pelo qual Deus vai te dar a responsabilidade de pastorear. Então, eu e você carecemos de alimento sólido, carecemos de alimento que vai nos satisfazer espiritualmente, e esse alimento só a palavra de Deus pode conceder. E você precisa entender isso de todo o seu coração, porque lugar de ovelha é no aprisco. E entenda essa analogia, preste atenção. Jesus é o bom pastor, eu e você somos as ovelhas, e o aprisco de Deus neste tempo é a igreja de Cristo Jesus. Ficar fora do aprisco é correr risco de vida. Ficar longe do cuidado, da proteção e da alimentação que só o pastor pode oferecer, deixa você vulnerável. Então, se você entende essa analogia de maneira clara nessa manhã, perceba por que Deus está afirmando aqueles que foram convocados por Ele desde o ventre da mãe: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância ou qualquer outro motivo, senão o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. E talvez você esteja pensando assim: pastor, o que isso tem a ver com a gente nessa manhã? Por que essa palavra? Porque Deus tocou no coração do seu chefe, do líder dessa empresa, daquele que tem abençoado a sua vida, para que fizesse um convite especial a alguém especial. Eu não sei se você percebe isso, mas o fato de há mais de 25 anos, né, Walter, esse culto acontecer aqui nesse lugar, transforma esse lugar em tenda do encontro com Deus. Eu sei que muitos de nós aqui já entregaram sua vida a Jesus, fazem parte de uma igreja, e a igreja não é um templo, a igreja não é uma construção, a igreja sou eu e a igreja é você. E onde nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor, Deus se manifesta naquele lugar que Jesus promete. Então, aqui há uma igreja representada, uma igreja que não tem uma denominação, que não tem uma placa, mas é a igreja dura forte, amém? E essa igreja não pode ficar vulnerável, esse aprisco não pode ficar sem o cuidado, sem a alimentação, sem a proteção de um pastor chamado por Deus, convocado pelo Senhor, alguém escolhido por Ele desde o ventre da sua mãe. Então eu quero convidar aqui à frente o Walter, e quero convidar aqui à frente também o pastor Enivaldo, e eu quero apresentar para vocês o pastor da Dura Forte, esse homem de Deus, que foi separado, que foi escolhido, que foi convidado, para que esteja aqui à sua disposição, sabe, para cuidar de você como ovelha, para proteger a sua vida, para alimentar você através da palavra de Deus.
E o fato de ter um pastor à sua disposição é algo maravilhoso, é um privilégio muito grande, porque através da vida dele você pode ser abençoado. É alguém que vai estar intercedendo por você, e interceder vai além de orar, porque interceder é tomar o lugar do outro, tomar a dor do outro como se fosse sua, e colocar isso diante do Senhor como se fosse algo que está no seu coração. Então, saiba que esse homem de Deus, a partir de hoje, estará aqui para ajudar você, para orar por você, para interceder por você, para colocar as suas mazelas, as suas alegrias diante do Senhor, para suplicar por sua vida, para agradecer pelas vitórias, para pastorear você. Então, se você em algum momento precisar de aconselhamento, de ajuda, se precisar de uma palavra, se precisar de oração, agora você terá alguém à sua disposição aqui nesse lugar. E, meus irmãos, algum tempo atrás o Walter me apresentou o pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo pegou meu telefone. E, gente, todo dia, sem falhar, todos os dias, eu recebo um áudio de oração do pastor Nivaldo orando pela minha vida. Nós não somos da mesma igreja, nós não somos da mesma denominação, nós não nos conhecemos aqui, mas ele assumiu esse compromisso de orar todos os dias pela minha vida, e ele tem cumprido esse compromisso, e é por isso que eu sei que ele é um homem de Deus, é um pastor de verdade, e alguém que vai ser usado como instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para abençoar a sua vida, a vida da sua família, e abençoar esse local em nome de Jesus, amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Pastor Ivaldo, é possível o irmão ficar de joelhos? Eu quero que você estenda as mãos para cá. Nós vamos consagrar esse homem de Deus ao Senhor, nesse momento, conferindo-lhe essa responsabilidade tão importante. Bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos pela tua presença nesse lugar. E te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, através do teu Santo Espírito, deu entendimento ao teu servo, irmão Walter, da importância, Senhor, de termos aqui alguém cuidando especificamente desse povo lindo, especial e maravilhoso, que o Senhor separou para trabalhar nesse lugar. Deus, obrigado pela vida do pastor Enivaldo. Obrigado pela forma como o Senhor o chamou, o escolheu, o separou desde o ventre da sua mãe. E obrigado porque aprove ao Senhor que nesse tempo ele fosse escolhido por ti, separado pelo Senhor, para pastorear esse rebanho aqui na Dura Forte. Clamamos em nome de Jesus por porção dobrada do teu Santo Espírito sobre o teu servo. Clamamos ao Senhor, ó Pai, por unção maravilhosa do teu Santo Espírito sobre sua vida, para que ele, cheio de ti, possa ser usado como instrumento nas tuas mãos para abençoar esse lugar, para abençoar essas pessoas, para abençoar essa empresa, Senhor, para aconselhar aqueles que carecem, para proteger aqueles que estão sofrendo, para cuidar daqueles que estão, ó Pai, precisando de cuidado, de amor e de proteção, e para alimentar através da tua palavra aqueles que carecem, Senhor, de alimento sólido que só o Senhor pode dar. Usa o teu filho, Senhor, e que ele, no nome de Jesus, seja instrumento teu, e através da vida dele, muitas pessoas aqui possam alcançar a salvação em Cristo Jesus e terem sua vida edificada para a honra e glória do Senhor. Dá-lhe saúde, força, vigor, saúde física, emocional, espiritual. Abençoe sua família, seu ministério, e que em tudo, Senhor, ele possa glorificar o nome do Senhor, e que todos aqui o acolham e tenham nele um pastor, e que no nome de Jesus nós tenhamos lindas notícias e lindos testemunhos do teu poder através da ação dele aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Quero lhe dar a palavra para dar uma saudação. Você pode se assentar e agradecer ao Valdo pelo privilégio de poder apresentá-lo como pastor da Dura Forte. Que Deus o abençoe no nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Deus abençoe. A palavra é gratidão. É uma palavra que eu carrego com ela todos os dias da minha vida. Eu quero falar que não é só a partir de hoje que eu vou orar por vocês. Eu tenho orado por vocês desde quando eu conheci o irmão Walter. E não é só a família do irmão Walter, como o pastor Tiago também. São muitas famílias. Famílias que eu nem conheço, eu oro. Eu tenho o hábito de a pessoa, ela me dá o telefone
e eu pegar e começar a orar. É uma carga que isso eu creio que é um dom. Não é qualquer pessoa que acorda no seu melhor horário. Eu confesso para você que existe a carne e existe o espírito. Eu confesso, eu tenho as minhas limitações. Eu tenho orado esses dias passando mal, mas o espírito que habita em mim me faz levantar. A carne ela pede para deitar, para descansar. Ontem à noite fui no monte e vocês estavam lá. Ainda que vocês não tenham o número de vocês, se vocês passar, cada um de vocês vai receber a oração da mesma forma. É cansativo? É, mas é o dom que Deus me deu. Tem pessoas que estavam à beira da morte, pessoa que estava para se matar, hoje está na sociedade por causa da palavra do Senhor. A oração, amados pastores, ela faz efeito. A oração, quando você faz com amor, quando você se curva o seu joelho, já não é mais você falando, você é a boca de Deus, como o pastor falou aqui. Nós somos escolhidos por Ele, e se o Espírito Santo de Deus está em nós, a palavra do Senhor ela vai fluir a cada coração. Há pessoas aqui, tem um funcionário que eu não a conheço, mas eu gravei. Se você quer ver, o nome dele é Silvio. Eu queria conhecer o Silvio. Eu oro por Silvio todos os dias. Você pode chamar ele aí, eu não conheço ele, mas eu oro por ele a pedido do irmão Val. Eu conheço a Márcia porque eu tenho o número dela, né? E assim vai. Conheço a Mara a pedido, também não conheço a Mara, mas também a pedido da Mara, para você entender que eu estou falando nomes aqui, que eu não conheço. Conheço o Diego, a Kelly, o Arthur, a pedido do irmão Robson. A irmã Adriana, não conheço, né? Mas a pedido dele, tem orado. A Eloá, esses dias conheci, eu já gravei. O irmão Robson, você está nas minhas orações? Esses dias me deu. É assim que é o pastor Nivaldo. E assim como Deus ele me deu esse legado de pastorear vocês, eu quero dizer que eu estou à disposição de vocês. Disposição como, pastor? Eu estou à disposição, se você precisar de mim para ir na sua casa, te dar uma palavra, te dar um apoio, ou se você precisar de algo que eu possa te ajudar como pastor, eu estarei aqui à disposição de cada um de vocês. Se coloque sobre os seus pés, quero orar por vocês. Vocês podem notar alguns funcionários, se chegar aqui, tem chegado aqui às madrugadas. Eu senti um desejo eu tenho o hábito de orar, né? O Deus é um Deus de perto e de longe, sim, mas eu tenho a segunda-feira, porque vamos iniciar uma segunda, eu imaginei, segunda de bênção, a terça, a quarta, a quinta e fechar com a sexta de vitória. Hoje, se vocês não sabem, hoje é dia de muito trabalho, então a nossa luta é uma luta espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades. Então a gente começa na segunda orando, eu tenho vindo aqui, tenho colocado as mãos nos caminhões, eu tenho levantado as mãos para cima, enquanto você está em casa vindo do seu trabalho, você está sendo abençoado e protegido pelo Senhor. Porque os anjos do Senhor, como o pastor Tiago falou, acampa ao nosso redor, mas o adversário, aquele que quer nos matar, nos destruir, acampa ao derredor. E ele está de olho em mim, está de olho em você. Mas basta você que ainda não aceitou a esse Deus. Se você quiser o aceitar, vem aqui que nós vamos orar por você. Ainda é tempo. Jesus ele está voltando. Estamos anunciando um evangelho pleno, real e verdadeiro. Olha aí. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer, pastor Tiago. Por favor. É isso que ele quer. Nós fomos chamados para, pastor Tiago, nós somos chamados para ganhar almas. Hoje tem festa no céu, porque uma alma se rende aos pés dele. É isso que o Senhor quer, almas. Isso tem que ser coragem, porque a palavra do Senhor vai dizer que se nós se apresentarmos diante dos homens, o Senhor ele vai se apresentar, nós nos apresentar diante de Deus. E olha como é válido aqui, nós temos pregado há bastante tempo ali no lote, pregado ali na garagem, pregado quanto tempo o nosso irmão ele está aqui ouvindo uma palavra, mas hoje ele tomou a melhor decisão da sua vida, de aceitar aquilo que pode e aquilo que faz. Eu quero dizer para você que quando ele estava à madrugada, meu filho, eu quero te dizer que ninguém te dá nada por você.
Mararabandô de suricanta, arabandô de cantarai. O Senhor Ele te deu, o Senhor te contempla o seu coração. E há um desejo assim, arabandô de canta, suricanta, arabandô de canta, no seu coração por essa empresa. Assim diz o Senhor, eu vou te exaltar. Não se preocupa, e há uma tristeza no seu coração. Arabandô de canta, arabandô de suricanta. Pensa você que eu não tenho te escolhido? Pensa você que eu não tenho falado contigo às madrugadas, filho? Tu sabes que eu te uso e quero te usar neste lugar. Eu te chamei diferente, filho. Eu te chamei para confundir aquelas pessoas sábias. Ah, quantas humilhações, hein? As pessoas olham para você, não dão nada por você. Mas eu estou te contemplando. Assim diz o Senhor, eu estou te dando autoridade. Exerça ela, porque eu sou contigo. O Senhor está falando aqui, amada igreja. E eu quero falar para você que a melhor coisa que tem é almas. Nós somos chamados para ganhar almas. Amém? Levante a sua mão para cima e repita assim. Querido Deus, eu agora entrego a minha vida nas suas mãos. Eu creio que Jesus é meu único Salvador e eu confesso com meus lábios que minha vida pertence a Jesus. aleluia. Deus, nós te louvamos pela vida do Raimundinho, Senhor. Nosso amigo, mas agora nosso irmão em Cristo Jesus. Aleluia. Te louvamos porque o nome dele está escrito no livro da vida. Te louvamos, ó Pai, pela sua decisão e pedimos em nome de Jesus que ele seja um instrumento nas suas mãos, que ele seja, Senhor, alguém usado por ti para ganhar não só a sua família para Jesus, mas os seus amigos, os seus companheiros, todos aqueles que o amam, ó Pai, e que ele possa ver em ti a salvação todos os dias. Obrigado pela vida dele, cuida dele, Senhor, livra do mal, perdoe seus pecados, derrame sobre ele o seu sangue purificador, restaura a sua vida e transforma a vida dele num lindo testemunho do poder e da salvação que há só em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome daquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Erga suas mãos para frente. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Boa e paz, que o Senhor vos abençoe. Amém. Que é um dia de bênção e de vitória sobre a vida de vocês.